Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bom, vamos então voltar aqui para mais um vídeo aí sobre o panorama aí do mercado. Vamos fazer as análises aí dos ativos mini índice e mini dólar futuros, certo? Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelo mini índice, né? A gente conseguiu ver uma movimentação bem forte aí do mercado hoje, né? Dada a euforia aí das eleições, certo? Então, o mercado aí está precificando aí o primeiro turno. Lembrando que esse vídeo não tem nenhum cunho político, é apenas aquilo que o mercado está fazendo, certo? Então, o mercado reagiu positivamente, a gente não pode negar, ao resultado de ontem, certo? Somado a isso, a gente também teve um rally de alta ali no S&P 500, o que ajudou a reforçar aí a movimentação de alta. A gente pode ver ali, se vocês buscarem pelo heatmap ali do mercado brasileiro, a gente teve ali boa parte das ações subindo bem forte hoje, né? E o EWZ também acompanhou esse movimento. Então, o que tivemos aí, certo? Bom, então aqui, né, no gráfico diário, eu fiz uma marcação. Deixa eu colocar aqui no gráfico inteiro. Então, dentro do gráfico diário, eu tinha feito uma marcação aqui, né, na qual a gente tinha algumas regiões aqui que o mercado ele não buscou ainda, né? Então, a gente pode começar aqui a análise falando, na verdade, pelo gráfico mensal. Dentro do gráfico mensal, vou tirar os indicadores aqui, os estudos, tem uma coisa que está me chamando a atenção, né, que é essa inside candle aqui, né? Então, dentro do mês de setembro, a gente conseguiu presenciar aí um mercado bem indeciso, né? Então, uma inside candle, para quem não sabe, né, a gente tem um padrão de candle normal, né, um candle normal, e o próximo candle, cuja a máxima e a mínima desse próximo candle, ele pode ter o formato que for, aqui eu coloquei como um doji, eles não ultrapassam a máxima e a mínima do candle anterior. Então se chama inside candle, né? Ou seja, um candle dentro do candle, né? Na tradução literal. Então a gente consegue ver, né, esse padrão aqui. Então máxima, mínima e máxima do mês de agosto, né? Então mês 08. Aqui, né, o mês 09. E aí a gente consegue perceber aqui tanto a mínima quanto a máxima estão dentro da máxima e da mínima do candle anterior, tá? Esse padrão aqui, ele geralmente é um padrão de indecisão, tá? E o que que a gente pode tirar como conclusão aí desse padrãozinho? Geralmente, tá? Não é sempre, mas geralmente o mercado ele busca fazer a liquidação, né, de algum ponto, tanto da máxima ou da mínima, para daí dar continuidade. Logo no primeiro pregão, né, útil aí do mês, a gente consegue perceber que o mercado ele fez a liquidação desta máxima aqui, né? Fez a liquidação tanto da máxima do mês de setembro quanto a liquidação da máxima do mês de agosto, tá? Então, o que que isso quer dizer, né? Quer dizer que a partir desse ponto a gente tem uma possibilidade de uma movimentação de baixa. Não estou falando que o mercado ele vai derreter, né? Mas uma pequena movimentação de baixa. A partir desses pontos, né, a gente pode presenciar tanto amanhã ou ao longo da semana, é, é viável, certo? Se a gente pegar aqui no gráfico diário, a gente consegue perceber uma coisa também, né, que desde o fechamento da quinta-feira, né, então a gente teve o fechamento de quinta aqui, desde o fechamento de quinta-feira a gente valorizou 8%, né, 8%, né, da média aí 4% aí em 2 dias. Isso é uma valorização muito, mas muito expressiva aí para o nosso mercado, certo? Então, isso daqui também reforça uma possível ideia de um pequeno pullback, uma pequena correção aí ah, para essa semana, né? Não necessariamente pode ser amanhã, mas eu acredito que seja, né, em função da gente já ter feito uma belíssima de uma movimentação de alta. Liquidamos posições aqui formadas em vários topos aqui no gráfico diário, certo? E o mercado, ele geralmente, né, se você não tem nenhum driver importante, se nada estiver acontecendo, ele geralmente tende a fazer uma realização no próximo dia, né? É normal, o pessoal quer colocar dinheiro no bolso, certo? Então, é uma coisa aqui que eu vejo como uma possibilidade aí para o dia de amanhã, beleza? Se a gente pegar aqui o gráfico de uma hora, ressaltei aqui alguns pontinhos, né? Então, a gente já começa a trabalhar acima, né, da média móvel de 200, a média móvel de 20 já cruza aqui inclinada, né, acima da 200, então
a gente já pode presenciar uma pequena movimentação aí para um caráter comprador no gráfico de 1 hora, tá? Não que eu use cruzamento de média, mas a gente já tem a média móvel de 20 trabalhando acima da 200, né? O que dentro da técnica do Oliver Vélez, né? Isso simboliza aí uma tendência de alta, beleza? Se a gente pegar aqui o gráfico de 15 minutos, a gente tem algumas regiões aqui marcadas, tá? Então, temos essa região aqui mais abaixo, região aqui dos 110 mil, um número bem emblemático aí para o nosso mercado, um ponto aí de extremo, né? Ou seja, caso o mercado devolva tudo no dia de amanhã, eu acho difícil, tá? Mas não descarto a possibilidade, né? A gente sempre entende aí que o mercado ele pode fazer o que ele quiser. Então, a gente tem essa região aqui do 110, certo? Que acaba coincidindo com a média móvel de 200 do gráfico de 15 minutos, uma média móvel bem importante aí ah, para o mercado, beleza? Então, um ponto aí que eu vou estar considerando. Eu vou desligar as médias móveis aqui para a gente conseguir ver com mais clareza aqui os candles, certo? Então, a gente teve, né, dentro aí do dia de hoje, uma movimentação de baixa aí ao longo do dia, e aí o mercado começou a se recuperar, né, fazendo esse movimentozinho aqui de alta, né? Então a gente primeiro fez uma pequena movimentaçãozinha de baixa, ficamos laterais, e aí o mercado começou a dar continuidade à movimentação prévia, certo? Então, referente a esse movimento, a gente pode separar ele em duas sessões, né? Então a gente tem a primeira movimentação, uma pausa, a segunda movimentação. Então, referente ao ciclo, né, do Oliver, a gente tem o movimento 1, 2, 3 de mercado, e geralmente esse movimento 1, 2, 3 de mercado, o Oliver considera isso aqui como uma movimentação só. Se a pausa ela for no 50%, né, mais ou menos da movimentação como um todo, ela geralmente tende a parar os preços, certo? Então, aqui a gente já tem aí uma possível região, né, para o mercado dar uma parada. Então, a gente tem essa região intermediária aqui e a região de extremidade dessa consolidação que tivemos aí por volta aí mais ou menos, né, das 11h30, meio-dia ali, até as 3 horas da tarde foi quando o mercado retomou a tendência aí de alta, certo? Então, um pontinho aí que eu estou considerando, né, a gente pode pegar aqui o ponto médio dessa região sendo o ponto dos 115.700, né? Vamos arredondar aqui, 115.700 é um ponto aí bem importante. E a região dessa mínima aqui, a região dos 115.200, tá? Então um pontinho aí mais relevante aí para nós, certo? A partir daí, a gente tem um bom espaço aqui para o mercado pegar e desenvolver a movimentação de baixa. A gente tem algumas regiões menores aqui, a gente pode até estar trabalhando com alvos de fibra, tá? Mas como a gente está vendo uma movimentação bem volátil aí dentro dos mercados, eu prefiro trabalhar com isso conforme o mercado ele for me demonstrando ali as movimentações no dia seguinte, né? Dentro aí daquilo que a gente pode ressaltar com as informações que a gente tem até o presente momento, a gente tem apenas, né, depois desse fundinho intermediário, o fundo aí de hoje, né, que a gente pode chamar isso daqui de Weekly Low ou WL, certo? Que seria o fundo da semana aqui também, né? Segunda-feira aqui é uma região aí que pode ser importante aí para o dia de amanhã e também, né, a gente consegue perceber aqui, né, o mercado antes de fazer a movimentação de alta, ele capturou a liquidez do primeiro candle, né, o candle de abertura, que é um candle que tem bastante dinheiro, tá, pessoal? Então, aqui acaba sendo um ponto aí emblemático para o mercado estar trabalhando, certo? Então, é um pontinho aí que me chama bastante atenção. Logo acima, né, a termos de resistência, a gente tem algumas regiõezinhas que a gente consegue destacar mais para um gráfico um pouquinho maior. Eu acredito que dentro do 15 minutos eu não consiga chegar até lá pelo TradingView, né, dado o tempo da movimentação. Mentira, conseguimos chegar aqui. Então a gente tem aqui algumas regiõezinhas importantes, certo? Então a gente tem essa regiãozinha deste topinho aqui, né, que fez a quebra desse fundo, e temos aqui também uma regiãozinha de ponto médio aqui referente a toda a movimentação, tá? Então um pontinho aí que eu estou considerando também, beleza? Então, referente aí a regiões de resistência, a gente não tem muito, né, logo acima. Seria mais interessante esperar o mercado fazer uma movimentação ali e achar a próxima resistência, né? Então, como faz bastante tempo ali que a gente não trabalha é, acima desse patamar, né? Então a gente consegue perceber aí que se a gente pegar aí, por exemplo, o gráfico de 4 horas, a gente
não chega nessa região, né? A última vez que a gente estava dentro desse patamar aqui foi em abril desse ano, né? Então acaba sendo né, um ponto aí bastante importante aí também, beleza? Então, referente aí para o dia de amanhã, eu esperaria uma movimentação de baixa para o índice, tá? Uma pequena movimentação de baixa, caso o cenário também colabore, certo? Se a gente pegar aqui a Fab4, a gente está com uma Fab4 em estado wide, né? Então, uma Fab4 muito expressiva, perdão, uma Fab4 muito distante aqui, tá? Então, eu não consideraria operar a Fab4 para o dia de amanhã, tá? Uma movimentação aí bem forte. A gente pode pensar aí num dia um pouquinho mais travado, né? A gente teve dois pregões aí bem direcionais, né? Então, a gente pode pensar num dia mais travado aí para o dia de amanhã, beleza? Então, referente aí ao índice, terminamos. Vamos para o dólar, né? O que temos aí para o dólar? Dentro do dólar, na movimentação diária dele, a gente tem aqui, né, um sinalzinho que o dólar deixou na sexta-feira, sinal esse que a gente chama de PDH, né, um cenário aí, uma sigla que o mercado pode estar indicando aí uma possível movimentação na ponta oposta, certo? Então, se ele consome o topo, ele tende a buscar fundo, e se ele consome fundo, ele tende a buscar topo, certo? Então, o mercado aqui ele acabou consumindo a máxima desse candle aqui do diário e fechou abaixo, né? Isso daqui a gente pode entender como um PDH, e aí o mercado, né, já abre com um gap bem forte aí de baixa no dia de hoje e dá sequência aí a uma movimentação bem expressiva, certo? Referente aí às regiões que a gente pode ressaltar aí para o dólar, né? Deixa eu tirar aqui as médias e colocar aqui as médias do Oliver. Então, a gente tem aqui uma região, né, a região da máxima da semana, né, a máxima do dia de hoje aí com um ponto de importância, juntamente aí com uma possível inclinação da média móvel de 200, né? A gente pode ter uma possível confluência da média móvel de 200, fazendo uma projeção aqui linear, né, deste movimento. Então a gente pode ter uma confluência legal entre a máxima aqui e a média móvel de 200. É um ponto bem importante aí para ressaltar aí dentro do mercado, certo? Referente aí à movimentação, né, onde o mercado acabou encontrando suporte hoje, a gente pode ressaltar este pontinho aqui, né? Então a gente tinha uma região de fundo intermediário, o mercado faz o consumo desse fundo aqui, né? No dia de hoje, então ele vai lá, faz uma movimentação de baixa, né? Uma movimentação, né, que a galera do SMC chama de drop, base drop, né? Ou DBD. Né? Então faz uma movimentação de queda, monta uma base, queda de novo e aí a gente pode entrar e confluir isso, né? A gente pode acrescentar, somar essa movimentação, aquele conceito do Oliver, onde a gente tem uma movimentação ah, dupla, né? Então a gente tem uma movimentação 1, 2, 3, e essa movimentação o Oliver considera isso daqui como um único movimento apenas, e os 50% acaba sendo um ponto de bastante relevância, né? Então, um ponto aí que a gente pode destacar aí para o mini dólar, certo? Então, um pontinho aqui que eu estou considerando aí para o dia de amanhã. A gente tem uma pequena regiãozinha de liquidez aqui também que não foi mitigada. A gente pode estar consumindo essa região aí para o dia de amanhã, beleza? Então, referente ao dólar, não tem muito que a gente pode acrescentar aí a termos de análise. A gente tem uma queda aqui, né, que ela está lateralizando no 1/3, né, referente a tipos de correção. Essa é a queda que, na teoria, tende a dar mais continuidade, mas não é um tipo de correção que eu acho viável estar vendendo, né, em função de você estar vendendo, né, de uma forma cara, né? Então a gente tem uma amplitude de preço, a gente tem a região premium, né, ou a região premium, né? Então a gente pode chamar isso daqui como região cara, e aqui abaixo dos 50%, que seria o preço justo, a gente entenderia isso daqui como barato, né? E o mercado você estaria vendendo barato, né? Não é uma forma tão eficiente, não me entendam mal, dá sim para se fazer operações aqui, mas referente aí à região que você está vendendo, não é uma região assim tão interessante, certo? A gente também tem um espaço wide aqui dentro do mercado, então temos um afastamento bem considerável aqui da média móvel de 200 com a média móvel de 20 períodos e uma lateralização de 1/3. Caso o mercado rompa aqui, a gente tem a possibilidade de estar buscando aqui a região dos 50% da queda, regiãozinha essa que tem um topinho intermediário aqui que pode ser mitigado e pode dar o ponto de inflexão aí para o dólar no dia de amanhã, certo? Então, o que eu esperaria aí para amanhã, né? Então, a gente pode
trazer aqui o panorama. Então temos o índice, né, com uma movimentação de baixa e o dólar com uma movimentação aí de alta, uma possível movimentação aí de realização dos ativos, beleza? Para finalizar aí a análise, a gente vai ver como é que está a situação da nossa Fab4 para o dólar. Então, dentro do dólar, a gente já tem uma Fab4 mais interessante para se operar, certo? Então, a gente pode considerar a Fab4 aqui do dólar sendo esta regiãozinha aqui, né? Então, se a gente abrir acima dessa região destacada, a gente pode estar buscando operações a favor da compra, né? Então a gente pode estar fazendo uma movimentaçãozinha de topos e fundos ascendentes. Caso a gente abra abaixo, né, seria interessante que o mercado se mantenha dentro desse range e não tapasse essa máxima aqui. Se a gente se manter abaixo, né, com um gapzinho de baixo, a gente pode fazer uma movimentação de topos e fundos descendentes aí, buscando a próxima região de liquidez aí para o mercado, né? Que seria a região ali que a gente marcou, né, no tempo gráfico aí de 15 minutos, né? Então, a gente tem essa região logo aqui abaixo, certo? Temos também a abertura aqui dessa semana, né? A abertura aqui do dia 23 de setembro, um pontinho aí também intermediário que pode, né, quer queira, quer não, ele pode dar uma atrapalhada aí na movimentação, mas nada muito expressivo dentro do meu ponto de vista, beleza? Então, referente à análise dos dois ativos aí, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Peço perdão por não ter feito a análise no dia de ontem, né? Tive um final de semana bem corrido aí, mas agradeço aí a presença de todos. O intuito aí de fazer esses vídeos é realmente ajudar vocês a se preparar aí para o mercado e entender mais ou menos a forma aí como, né, a gente tende a preparar os gráficos. Não necessariamente a gente vai estar se expondo quando o mercado bater nessas regiões, mas que é preciso montar uma linha de raciocínio clara para que quando o mercado reaja nesses pontos que a gente acabou destacando, a gente possa construir uma operação aí saudável, uma operação com baixo risco e um altíssimo retorno. Beleza? Então, referente à análise é isso. Eu agradeço muito a presença de vocês. Se vocês gostam do conteúdo, apoiam o canal, por favor, deixem o like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, tá? Isso é muito importante para a gente, ajuda demais. E agradeço aí novamente a presença de todos. Beleza? Então, desejo para vocês um ótimo pregão. Boa sorte a todos e valeu. Falou!